Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à Academia BAE, Academia de Vida, agora em sua casa. Eu sou João Noel Gonçalves e vamos falar um pouco da África, sobretudo do ponto de vista económico, mas também, e dadas as circunstâncias, daquilo que influi na economia e que não é diretamente estudo económico. De qualquer forma, tem-se notado, sempre que há crise ou na sequência de crises, que diversos grandes centros económicos mundiais procuram reduzir, comprimir despesas sociais e despesas, por exemplo, na área de investigação científica, dizendo que isso protege a economia, deixa mais meios para a economia e que mais tarde então os benefícios serão distribuídos. Este é um raciocínio errado. É o famoso raciocínio que é preciso construir o bolo todo e depois é que faz a repartição. Ora, o bolo tem que ser repartido à medida que vai sendo construído e uma economia que não dá resultado a curto prazo, ninguém acredita, porque efetivamente não dá resultados. E o facto é que comprimir despesas sociais para favorecer a economia acaba sempre depois, na crise seguinte, por demonstrar uma fatura enorme sobre a economia. Vejamos o que está a acontecer neste momento. Uma crise sanitária provoca uma recessão económica exatamente porque se deixou de lado aspectos sociais absolutamente fundamentais. Aumento do conhecimento, aumento da proteção das pessoas. As economias não funcionam sozinhas, elas têm agentes e agentes somos nós todos. Então, talvez esta crise possa permitir, uma vez por todas, resolver este debate que já é centenário, de que não há separação entre economia e vida, entre economia e sociedade. Ora, que com estas considerações à escala mundial, às vezes até por um seguidismo que tem pouca explicação, a África também entrou nisto. E nós verificamos orçamentos africanos com despesas sociais baixíssimas, portanto as sociedades ficam sem defesa em situações difíceis que surgem a qualquer momento em economia. Não precisa ser crise, basta ser baixa no preço dos produtos, basta ser uma redução nas taxas de crescimento do PIB. E depois temos um outro problema, quer dizer, que é, digamos que, um excesso de timidez em relação à investigação científica. A investigação científica tem que ser desenvolvida no continente africano, como em todo o mundo, porque é daí que nós tiramos conhecimentos, é daí que nós tiramos capacidade de intervenção, sobretudo numa fase em que se aproxima, em que se começa a entrar mesmo na quarta revolução industrial, onde o conhecimento é absolutamente central, como tem sido ao longo de toda a evolução da humanidade. Ora bem, postos estes pressupostos, digamos assim, o Fundo Monetário Internacional, no seu último panorama económico mundial, a propósito da reunião primavera do FMI, prevê uma recessão mundial muito séria, entre 3 a 6%, consoante o confinamento, consoante o tempo do confinamento. E se for na base de 3%, os Estados Unidos podem recuar 5,8%, e a zona euro recuar 7%. Bom, no caso da África subsaariana, o recuo previsto é de 1,6%, com picos na África do Sul até menos 5,8% e a Nigéria com 3,4%. Parece, na comparação, que o 1, perdão, que o 1,6% africano é modesto, é bom, não é. Não é. É muito mais grave um recuo de 1,6% em África do que 5 a 7% em países desenvolvidos. Esses países têm uma estrutura em que têm proteção no caso de desemprego, em que o nível de vida das pessoas, mesmo que sofra uma redução, não atinge a sobrevivência biológica. Em África, onde metade da população vive abaixo da linha da pobreza e onde talvez mais 30% está às portas da pobreza, ou seja, que é muito sensível a qualquer crise, um corte em média de 1,6% significará então redução em aspectos vitais, como comida, como casa, até como água. De maneira que estamos perante uma situação que é muito complicada e, nesse sentido, então a África procura meios. Como a África tem estado, na maior parte do continente, tirando a África do Sul, um pouco a África do Norte, tem estado muito dependente das monoproduções ou das monoexportações, pelo menos. A África está sem meios e, além do mais, está bastante endividada. E uma grande parte dos orçamentos africanos, às vezes 50% do total do orçamento, é para pagar juros da dívida.
Então o continente movimentou-se um pouco no sentido de obter uma moratória, pelo menos, nos juros, e há uma campanha para simplesmente apagar a dívida africana, que seria uma condição excelente para transformar esse montante da dívida, são 356 mil milhões de dólares, transformar isso em investimentos, realmente diversificava muito, muito as nossas economias. Ora, o G20 acabou por concordar com uma moratória de um ano, é muito pouco, isso transfere a fatura para daqui a um ano e pouco, e por outro lado nem é a totalidade dos juros, ou seja, os 44 mil milhões que havia que pagar, acho que cortam-se 14 a 20 mil milhões, ainda não temos dados específicos sobre isso, nem quando é que começa exatamente essa moratória. Estamos, portanto, assim, num contexto em que internamente tivemos que tomar um certo número de medidas que, apesar de tudo, contraem a economia, sobretudo diminuem os recursos do Estado e contraem as empresas formais. E no que diz respeito ao mercado informal, às atividades informais, sejam de comércio, sejam de produção, e eu estou a incluir a agricultura de subsistência, é claro que sofrem também por efeito paralelo. Ou seja, na medida em que não há transferência de produtos dos setores formais para os informais, de produtos e de dinheiro, o setor informal sofre muito com isso. Em segundo lugar, a redução dos transportes, então, é fatal para o setor informal. Mas confinamento, da forma como se processa nos países ricos, no continente africano é impossível, já sublinhamos isso várias vezes. A maior parte das pessoas, se não for trabalhar, em 24, 48 horas começa a passar fome. Então há aqui uma série de escolhas, uma série de disciplinas que têm que ser objeto de equilíbrio e não sabemos se esse equilíbrio, até que ponto esse equilíbrio é possível. Mas é um desafio tremendo. Esta questão de obter meios para resistir ao Covid-19 e esta questão de organizar a sociedade para essa mesma resistência. Não é fácil de resolver em nenhum país africano, talvez com exceção dos países da África do Norte e da África do Sul. Depois há um outro problema que é o conhecimento estatístico. É evidente que o número de casos em África é o mais baixo do mundo neste momento. Os números, mesmo que haja falha estatística, eu continuo a acreditar que realmente estamos nos pontos mais baixos do planeta e felizmente que é assim, oxalá que continue assim. Mas os números não são exatamente esses. Ou seja que, tirando alguns países africanos, uma meia dúzia, os aparelhos estatísticos são muito limitados e às vezes são limitados até às próprias capitais. Mas, portanto, há que melhorar também o conhecimento estatístico das nossas conjunturas. Mesmo assim, estamos em níveis bastante baixos e é claro que podemos responder mais facilmente a esse tipo de desafio na medida em que temos menos casos. E há situações como da África do Sul em que o número de recuperações até é bastante considerável. Mas vamos continuar atentos porque, de facto, o número a qualquer momento pode subir. Agora, o que não me parece muito certo é fazer um alarmismo e a dizer que simplesmente a epidemia ou a pandemia não chegou à África. Chegou sim, já estamos há mais de um mês e meio com pandemia e num mês e meio os números da Europa subiram praticamente para 1 milhão. E nós estamos na base das dezenas de milhares, digamos assim. Além disso, aqui há um aspecto que é importante sublinhar, é que eu de vez em quando olho para ver os meus apontamentos. Há aqui um aspecto que é importante sublinhar, que é a noção então do desconfinamento. Nós estamos a ver que a Europa e os Estados Unidos preparam-se para desconfinar já no próximo mês. As economias mesmo desenvolvidas não suportam um encerramento deste calibre, desta magnitude. Ou seja, que as pessoas acabarão por ter que optar, e essa seria uma péssima opção, entre entrar na miséria, algumas perderem a vida, em função deste tipo de disciplina que tem se revelado eficaz, no sentido de que tem atrasado a evolução do vírus, mas tem que haver uma solução para isto. Esta solução está na investigação científica, no aumento da investigação científica, nos progressos que possa fazer a indústria farmacêutica, mas também pôr a funcionar os setores económicos que têm que funcionar mesmo. E esses podem ser feitos então com novas medidas que nós sabemos que existem, através, por exemplo, da comunicação digital. Muita gente está a trabalhar em casa e isto é um elemento que vai perdurar,
fica provado de facto que uma grande parte da atividade económica pode ser feita com os trabalhadores nas suas próprias casas, se houver equipamento digital, equipamento de comunicação por internet. Este é um problema que nós temos que resolver no conjunto africano e em Angola particularmente, mas é evidente que este desconfinamento tem um significado nos países desenvolvidos e outro significado nos países mais pobres. Vamos considerar os 77, dentre os quais praticamente todos os africanos estão incluídos, e são os países que, aliás, são objeto dessa redução parcial, dessa moratória parcial do pagamento dos juros. Ora, esse desconfinamento, no caso concreto da África, tem um significado que eu considero mais amplo. Nós temos que desconfinar a África do ponto de vista da reação a este vírus, mas temos que desconfinar a África deste gueto que se chama o baixo desenvolvimento, o persistente baixo desenvolvimento. E isso só se faz com a criação de um novo modelo. Em primeiro lugar, todos nós sabemos que uma parte dos nossos recursos a nível de vários países do continente, não é só Angola, foram desviados por um roubo sistémico, e isso não pode continuar. Se esses recursos nos são tirados, nunca poderemos avançar. Em segundo lugar, é preciso então que esses recursos que estão a tentar ser captados, não digo só a moratória, mas também a missão da União Africana para conseguir apoios internacionais até à ordem dos 100 mil milhões de dólares, que tudo isso sirva para montar aparelhos de defesa da sociedade, ou seja, a nível do conhecimento e a nível da saúde. Mas também começar a investir numa área que é absolutamente vital para nós, que é a criação de um bom modelo agroalimentar como ponto de partida para a diversificação. Ora, esse modelo agroalimentar tem, por um lado, o efeito de que os nossos próprios mercados podem se abastecer em produtos fundamentais e não corremos então o risco de fome com uma simples recessão de 1,6%. Em segundo lugar, é uma grande economia, uma grande poupança de divisas com a redução das importações. De maneira que pode ser que esta crise, várias crises tenham servido para alguma coisa, pode ser que esta sirva pelo menos neste aspecto. É uma nova estratégia de desenvolvimento que é fundamental em função disto e que isto tudo nos sirva então de grande lição. O facto é que o continente africano, neste momento, é o que vou sublinhar de novo, o que tem menos casos, mas esses menos casos, em virtude do nosso baixo desenvolvimento, representam uma ameaça quase tão grande quanto o grande número de casos que existe no hemisfério norte. Temos assim uma relação muito direta que demonstra que não há oposição entre economia e sociedade e que não há nenhuma economia que possa funcionar sem considerar seriamente os fatores sociais como fatores centrais.